Bom dia, meus amados. Vamos dar início aí a mais um culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos encurvar nossas cabeças e vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por essa manhã, por esse domingo, que possamos dedicá-lo ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de chegar à Tua presença por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, onde derramou seu sangue para pagar o preço do nosso pecado. Abençoa ou nos abençoe nesse culto que agora se inicia, que ele seja dedicado exclusivamente ao Senhor. Em nome de Cristo, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, amados, vamos cantar o hino 32 do Voz de Melodia, Eu Te Amo, ó Deus. Logo em seguida vamos cantar o hino 54, Tu És Grande Amparador. E depois nós estaremos de volta. Cantemos todos juntos. Eu te amo, ó Deus, e te adorarei com minha voz, ó meu Deus e Rei, entoarei o meu louvor, que sejam doce som para o Senhor. Eu te amo, ó Deus, e te adorarei com minha voz, ó meu Deus e Rei, entoarei o meu louvor, que sejam doce som para o Senhor. Tu és o grande amparador em todo tempo, ó Deus, outrora e sempre em teu amor confiarão os teus. Nos céus o trono teu está em cada provação, a defender-nos ficará a soberana mão. Não era ainda a terra e o mar, os céus e os astros seus, e já vivias a reinar eternamente, ó Deus. A nossa vida se desfaz qual sombra e qual vapor, porém firmeza e plena paz nos vem de ti, Senhor. No tempo estável que se esvai correndo sem parar, tão só em teu amor, ó Pai, podemos confiar. Ó Deus potente, amparador, guia-nos sempre vem, até chegarmos, bom Senhor, à vida eterna além. Muito bem, meus amados, vamos agora abrir as nossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Assim diz
a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos orar.
Mais uma vez somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Gratos estamos pela Sua misericórdia. Obrigado pelo Seu amor. Obrigado pela Sua compaixão. Em nome de Cristo, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos cantar mais um hino do Voz de Melodia, o hino 304, Buscai Primeiro. E logo em seguida vamos cantar o hino 396 do cantor cristão. O 304, Voz de Melodia, e o 396 do cantor cristão. Esse foi a pedido da irmã Fernanda. Então nós cantamos domingo, ela pediu para a gente colocar mais uma vez. Então vamos cantar aí para a honra e glória do nosso Senhor. Cantemos todos juntos. Buscai primeiro o reino de Deus e toda sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Glória, aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória, aleluia, aleluia. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor. Elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abrem, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Devemos realmente buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus. E com certeza, as demais coisas Deus providenciará. Quando nós buscamos estar fazendo a vontade de Deus, Deus sempre vai estar nos abençoando, suprindo a nossa necessidade. Isso não quer dizer que seremos isentos de dificuldades, não. Mas Deus sempre vai prover na hora certa, no momento exato, aquilo que nós necessitamos. Vamos orar e logo em seguida estaremos aí com o estudo de hoje pela manhã. Oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos, mais uma vez não temos palavras para expressar essa gratidão. Obrigado por cada hino que nós cantamos, a leitura também que foi realizada. E te suplicamos agora pelo estudo da tua palavra. Somos gratos por ela. Abençoa o teu servo. Me abençoe, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, não seja palavras humanas. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, amados. Vamos estar retornando à escola bíblica, onde estamos estudando o alicerce firmes, ou alicerce firmes, da criação até Cristo. Lembrando um pouquinho, relembrando o que nós vimos aí domingo passado pela manhã, nós falamos, melhor dizendo, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e também Jesus transfigurado. Nós falamos de uma maneira superficial, que o objetivo não é entrar profundamente num assunto, mas que possamos ter um conhecimento ou uma visão geral dos fatos, desde a criação até ao nosso Senhor Jesus Cristo. E falamos aí que quem era a pessoa, ou melhor, quem as pessoas diziam quem era o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor chega para os discípulos e pergunta: quem diz o povo que eu sou? Aí um diz que é Elias, outros profetas, um homem, e assim por diante. E o nosso Senhor chega para os discípulos e pergunta: e vocês? O que dizem de quem eu sou? E Pedro diz que ele era o Cristo. Jesus ali também falou da sua morte. Ele diz que havia de padecer, havia de morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então ele, no monte, onde ele tinha levado tanto a Pedro, Tiago e João, ele transfigurou-se, ou seja, ele deixou ver parte da divindade dele, onde as vestes dele, se ficou branca, como diz lá, tão branca que ninguém conseguiu de forma alguma deixar. Ninguém usa produto nenhum que deixe a roupa tão branca como a do nosso Senhor Jesus ficou naquele dia. Então apareceu Moisés e Elias, e eles estavam conversando, falando sobre o que iria acontecer nos próximos dias,
Ou seja, estava falando sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor. E chegou Pedro ali dizendo que era bom que eles ficassem ali, fizessem 3 tendas, uma para o nosso Senhor Jesus Cristo, uma para Elias e outra para Moisés. Então, Deus disse, né, que Jesus era o seu filho amado. Então, ao retornar aos olhares para o Senhor Jesus Cristo, que todo mundo olhou para o céu, já não encontrava mais Elias e nem Moisés. Hoje, na 42ª lição, estamos quase terminando, né? Jesus fala sobre Jesus é a única porta para a vida eterna. Amados, segurança, proteção. Essas duas palavras têm algum significado para cada um de vocês? Eu creio que sim. Principalmente quem mora em cidades grandes, né? Graças a Deus, a nossa cidade ainda podemos dizer que é uma cidade pacata, tranquila, né? Tem algumas mazelas da vida, mas comparada a outras, uma maravilha. Onde pessoas ainda podem ficar na calçada, onde também nós encontramos pessoas até tarde da noite conversando, outras dormindo em rede no lado de fora. Não é fora do terreno não, é fora mesmo, nas calçadas, onde bota o gancho, né, o torno na parede e puxa uma corda para a árvore e fica ali à noite até dizer chega. Pessoas que ainda deixam roupas do lado de fora, deixam cadeira de balanço, pessoas que esquecem a chave na moto, deixa o vidro do carro aberto, porta aberta, e quando volta está tudo no lugar. Isso é uma realidade. Mas tem lugares que você pisca o olho, como diz a história, já perdeu. Se você chega, pega teu celular, se você botar do seu lado, e se você não prestar atenção, quando você for olhar, já não está mais lá. Tem até uma brincadeira que o povo fez no passado, e diziam que aqueles pontos de ônibus tinha carregador rápido de celular. Ele disse que em menos de 5 minutos o seu celular era carregado. Então o que ele está dizendo? Você deixa ali, daqui a 5 minutos, quando você olhar, ele foi carregado, ou seja, ele foi roubado. Né? Segurança. E essas palavras também eram importantes para as pessoas no tempo de Jesus. No Velho Testamento, muitos homens e mulheres, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que eles eram pastores. Veja o próprio Davi, quando ia ser ungido, ele estava pastoreando. Então, por isso que as pessoas
podiam se identificar quando Jesus chegou e disse: eu sou o bom pastor. Ou quando ele chega na história que nós conhecemos, onde ele fala: eu sou a porta, né? Eles sabiam, porque o povo pastoreava. O povo, como e aonde Jesus estava no contexto, eram pessoas que também eram pastores e estavam entendendo o significado dessa expressão. Porque eles tinham contato, eles eram pastores, né? Então eles compreendiam muito bem. Quando nós vemos, quando Jesus fala que ele era a porta, nós devemos lembrar, ou para quem não sabe, que boa parte de Israel era uma terra estéril e muito difícil de encontrar alimento. Às vezes, os pastores tinham que caminhar muito atrás tanto de alimento como também de água. E veja um pouquinho de como é que era a região ali de Israel. Uma terra realmente seca, com algumas áreas desérticas, outras com a vegetação mirrada, e dependendo da onde o pastor estava, eles caminhavam muito tempo para poder conseguir a alimentação, né? E por não conseguir alimentação, o que acontecia? Passavam a noite fora. Eles dormiam no campo. Lembre-se, quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, os pastores estavam no campo. Então, eles passavam a noite junto com o rebanho. E isso era perigoso, porque havia ladrões, havia animais selvagens, e o único meio de proteção, o único meio que poderia proteger os seus animais era encontrar, muitas vezes, ou uma caverna para agrupar, mas se ele estivesse em campo aberto não teria como, então ele teria que construir aquilo que nós chamamos de aprisco, né, onde colocava pedras ao redor. E quando a noite chegava, os pastores colocavam as suas ovelhas nesses abrigos e depois se deitava na entrada. Aqui é um exemplo, né, mais ou menos como que era o aprisco. Não necessariamente era retangular, mas também vamos dizer que havia circular. Então, o pastor construía, vamos dizer, as paredes e deixava apenas uma entrada. E não tinha porta. Quem fazia a porta era o pastor, para evitar que animais entrassem, para evitar que saqueadores entrassem. Ele era a segurança dos animais. Hoje ainda podemos encontrar em Israel esse mesmo tipo de abrigo, né? Veja aí que tem um exemplo e tem até uma ruína aí de um aprisco. Veja que uma, como eu falei, aqui ela é meia retangular, circular, e a outra é retangular, né? Já aqui é mais com o formato de um
quadrado. E qualquer que fosse, né, fosse o aprisco, né, aonde fosse todo animal ou todo ladrão, se fosse para saquear os animais, tinha que passar pelo pastor. E Jesus chega e diz o seguinte, que ele era o caminho para o lugar de proteção e segurança. E ele fala no verso 7 de João 10, dizendo: ordenou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo. Lembre que essa afirmação, quando se fala em verdade, ou na verdade, ele está dizendo que o que ele vai falar depois é uma afirmativa ou uma declaração que não pode ser questionada. Então ele diz: vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então ele estava ali fazendo proteção. E quando nós olhamos para os nossos dias, não porque Jesus é uma porta física, né? Ele não é uma porta literal, mas o nosso Senhor, ele é a porta de salvação. Veja que nossos dias nós temos muitos perigos. Tanto é que o Salmo vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor nosso Jesus Cristo que está ali nos protegendo. Satanás aí, o diabo, ele está constantemente levantando situações para denegrir a imagem de Cristo, fazendo com que o servo dele peque e fazendo com que o povo não conheça a verdade. E Jesus é quem nos protege. E veja que para aqueles que estão do lado de fora do aprisco, ou seja, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, aquelas pessoas que estão no mundo, elas estão sendo influenciadas por Satanás, onde estão fazendo com que elas pensem que o mundo é bom. Tem até alguns que falam, né, e diz: olha, eu vou gozar minha vida primeiro, vou aproveitar minha vida primeiro, depois eu entro em uma igreja. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você aproveitar a sua vida e perder a sua alma? E que outras pessoas, né? O que elas pensariam, ou podemos dizer, por gozar a vida, elas não dão credibilidade, elas não, apesar que muitas delas sabem a verdade, mas é como, vamos dizer, não aceitam, elas preferem gozar a vida e correr o risco de perder a sua alma do que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses são aqueles, né, que podemos dizer que Satanás vem enganando, vem colocando desejo em seus corações, que João diz que são filhos do diabo. Pastor, chamando o povo do filho do diabo, sou eu que falo, não. Não sou eu que estou dizendo, não. Olha aí.
Veja aí o que João 8:44 está dizendo. Não são minhas palavras. Mas veja que ele diz, vós tendes por pai ao diabo. Quem não é filho de Deus, o Senhor está dizendo que é filho do diabo. E diz, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E João ainda fala que assim, escreve, né, que e foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E para dizer que sou eu, a gente abre aqui e mostra. Mas vamos ver se vai dar para focar. Vamos ver aqui. Vamos ver se foca aí. Não sou eu. É o próprio Senhor falando no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Dizendo, aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. Considere isso. Que proveito tem uma pessoa que experimenta todos os prazeres egoístas que esta vida oferece e ao morrer ser condenado ao inferno? O caminho de Satanás é melhor? Satanás tem destruído pessoas há milhares de anos. E veja o que o Senhor fala através de Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Será que andar pelo caminho de gozar a vida é sensato? Será que assim, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida? Mas será? Qual destino terá a tua alma? Meus queridos, nós que temos Cristo como Salvador, graças a Deus, nós temos a certeza da salvação. Satanás, ele não tem poder contra nós para nos levar para o inferno, porque a graça de Deus reside sobre nós. Mas ele pode nos influenciar a pecar contra Deus, a fazer com que outras pessoas fiquem separadas de Deus. Lembre-se que quando nós não temos a Cristo, ou quando nós não tínhamos a Cristo, nós éramos influenciados diretamente por Satanás, porque o Espírito Santo ainda não habitava em nós. Mas o mundo, grande parte dele está assim, porque grande parte dele não tem a Cristo como Salvador. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Então eles estão cegos. Eles não estão vendo a luz de Cristo. E nós, que deveríamos ser espelhos para refletir a luz de Cristo, estamos opacos. Não estamos levando a mensagem de Cristo.
não estamos levando a salvação de Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele é o único Salvador. Da mesma forma que havia um único a entrada, também há um só Salvador. Única entrada no aprisco, há só um Salvador. Como a porta é a que trazia segurança para o rebanho dentro do aprisco, só há segurança para aqueles que têm a Cristo como Salvador. Porque a Bíblia nos fala, aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. E não há outro caminho. E ele fala, eu sou o caminho. Não há outro meio de ser salvo. Assim como um pastor ama e cuida de suas ovelhas, o nosso Senhor também ama e cuida e nos protege. Mas para isso, para nos proteger de Satanás, devemos reconhecê-lo verdadeiramente. Reconhecer que ele é o Salvador, o único. Porque nós sabemos, e o próprio Senhor alertou, que haveria outros. Tanto é que ele fala no verso 8 do capítulo 10 de João, que antes deles eram ladrões, salteadores. Eram pessoas que estavam se aproveitando. Antes de Jesus nascer, outros homens tinham se aparecido ou apresentado aos judeus, cada um dizendo que era o libertador. E o que nós vemos hoje não é diferente. Quantas pessoas hoje aparecem dizendo que tem a solução do seu problema? Meu irmão, chega aqui, nós vamos fazer uma campanha para que você possa tomar posse da sua bênção. Falsos libertadores. O único que liberta verdadeiramente é o nosso Senhor. E a esse Jesus disse que era como ladrões, que viria de noite para matar as ovelhas. Mas como nós podemos então saber a verdade? Porque tem tantas pessoas pregando, tantas denominações surgindo, cada dia surge uma. Meus queridos, tem tanto nome de denominação que eu acho um absurdo. Se você fazer uma lista dos absurdos, é grande. Não vou citar aqui para não trazer problema. Mas se você olhar, dá até vergonha. Então, como nós podemos saber? Simples. A única maneira de podermos realmente conhecer se é verdade é conhecendo a verdade. Ou seja, conhecendo a palavra de Deus. João 8, verso 32 e 36 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sois ou sereis livres. Jeremias 29, 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração.
Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só assim que nós podemos nos libertar. Libertar para aqueles que não têm a Cristo como Salvador de Satanás, e para aqueles que aceitaram a Cristo, nos libertar dos falsos mestres. Conheceis a verdade. E Jesus também fala que, como sendo a porta, né, como ele sendo ali a única porta, Jesus está dizendo que ele é o único meio de ser salvo. O homem só pode se aproximar de Deus da maneira que Deus estabeleceu, da maneira que Deus quer que nós cheguemos à presença dele. Tanto é que Paulo diz que não importa agradar os homens, mas o que importa é agradar a Deus. Por quê? Porque se ele agradasse aos homens, ele estaria desagradando a Deus e, consequentemente, não poderia ser servo de Deus. E se nós olharmos lá com Saul, quando Saul chegou, Deus tinha mandado matar os amalequitas, não trouxesse nada dos amalequitas. Ele chega lá, aí Samuel chega para ele e pergunta: que guisado, que som de guiso é esse? Né? Aí Saul vai chegando na presença dele e diz: olha, viva o Senhor, né? Quando chega para Samuel, diz: Samuel, olha, viva o Senhor, nós chegamos, nós conquistamos os amalequitas e nós fizemos tudo conforme a palavra do Senhor. Aí Samuel disse: e que barulho de guisado é esse, de chocalho? Aí ele já sabia que cometeu erro, porque ele disse: não, é porque o povo quis trazer o melhor dos despojos. Sem falar que ele trouxe o rei ainda vivo. E resumindo a história, Samuel chega para ele e diz: Saul, melhor obedecer do que sacrificar. É fazer o que Deus estabelece. É fazer conforme Deus nos ordenou. E como nós falamos, quando Jesus falou que era a única porta, né, porque ele estava falando do aprisco, e o aprisco só tinha uma porta que dava entrada, né, da mesma forma Jesus, ele é a porta, a entrada, a salvação, o único meio de ser salvo. Não há outro caminho, não há outro meio, não há um outro. Porque todo mundo diz, né, que, como diz um ditado popular, que diz que todo caminho leva a Roma. E o povo usa dizendo que todo caminho chega a Deus. Você pode chegar a Deus, religião tal, chegar a Deus, religião tal, chegar a Deus, religião tal. Vocês sabem que eu não prego religião, eu prego a palavra de Deus. Religião nenhuma leva a Deus. Quem leva a Deus é a pregação da palavra. Mas, pastor, as religiões pregam a palavra, mas quem salva é Cristo Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o único meio de ter acesso a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo.
não há outro. Veja que isso a gente já vê desde o Antigo Testamento, mostrando que havia só um caminho, ou só há um meio de ser salvo, quando a gente olha Deus mandando Noé construindo a arca. Deus mandou Noé construir uma só porta. E quem fechou essa porta foi Deus. Não foi Noé. O único ali que tem ou que pode salvar é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas que entrassem na arca por aquela porta seria salvo. E Jesus é o único meio. Não há outro caminho. Tanto é que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus diz que ele não é como Satanás, que só vem para destruir, para roubar e para matar. Jesus veio ao mundo para mostrar às pessoas o caminho que Deus quer que as pessoas sigam. E que caminho é esse? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos conheçam Cristo como o único e suficiente Salvador. Que saibam que cada um de nós somos pecadores, merecedores do inferno. Mas pela sua graça e misericórdia, Cristo veio ao mundo e morreu em nosso lugar. Por isso que ele disse que ele era o bom pastor. E ele fala aqui no verso 11, depois de falar que ele era a porta, que ele era o único caminho, que ele é a única entrada para salvação ou para proteção, ele fala agora que ele era o bom pastor. Jesus já tinha dito aos seus discípulos que os líderes judaicos não iriam acreditar que ele era o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, né? O Cristo. Né? E por isso que ele ia ser julgado. Por isso que ele ia ser condenado. E que eles iriam matá-lo. Mas lembre-se que isso já estava dentro do propósito de Deus. Porque Jesus veio para morrer. Jesus veio para derramar o seu sangue. Porque é o único meio de fazer o pagamento do pecado. Paulo fala que o salário do pecado é a morte. O autor de Hebreus vai nos dizer que não há remissão sem derramamento de sangue. Ele diz, né, que todas as coisas são redimidas através do derramamento de sangue. Então, se não houver o derramamento de sangue, se não derramar, não há remissão. E Cristo veio para derramar o seu sangue por nós. Jesus disse que ele era semelhante a um pastor. Jesus disse que, como pastor, ele amava tanto as suas ovelhas que morreria por elas, para que pudesse salvá-las, tanto de ladrões como de animais. E Jesus morreu em nosso lugar. E veja que, ao mencionar essa expressão, eu sou o bom pastor, aquelas pessoas compreendiam muito bem o que ele estava dizendo. Porque, como nós já falamos, aquelas pessoas eram pastores,
então compreendia o que o nosso Senhor Jesus estava dizendo. E como um bom pastor, né, eles compreendiam que o pastor ia tentar ali procurar alimentos para o rebanho. Então lembra-se que quando nós falamos, a terra ali é uma terra um pouco ruim. Então o pastor ia junto com as ovelhas procurando pastagem. Lembra de Salmos, o capítulo 23, né, que fala justamente sobre o pastor, Davi como pastor. Ele se compreendia e colocou o nosso Deus sendo pastor e ele sendo ovelha. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos e guia mansamente a águas tranquilas. Então, o bom pastor, ele vai estar procurando alimentar as suas ovelhas. O bom pastor também procura as ovelhas desraigadas, aquelas que estão fora, né? Aquela que saiu de perto do rebanho. Deus cuida dessas ovelhas, procura essas ovelhas e também, como um bom pastor, ele disciplina essas ovelhas. E lembre o contexto da disciplina, que quando essas ovelhas que saem de perto do rebanho, que estão fora do rebanho, e são ovelhas rebeldes, ele quebra a perna da ovelha, né, com seu cajado, né, e ali depois ele trata da perna e leva a ovelha no ombro, né? Para onde ele vai, a ovelha está ali. E quando ele está alimentando as demais ovelhas, ele pega o alimento e dá na ovelha. Por que isso? Porque nunca mais aquela ovelha vai sair de perto dele. Muitos poderiam dizer que isso é crueldade. Não, mas isso é amor. Porque fora há animais perigosos, há situações perigosas. E o pastor ele quer proteger suas ovelhas. Mas também nós vemos que acontece que o pastor ele vai arriscar sua própria vida para salvar ovelhas. Às vezes a ovelha pode estar em um caminho perigoso, em um local perigoso, e o pastor ele vai atrás da ovelha, vai buscar essa ovelha, né, e correndo risco de vida. E também, como nós falamos, ele enfrenta animais perigosos para proteger as suas ovelhas. Lembra de Davi? Quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, que estavam lá na guerra, e Golias estava desafiando o exército de Israel, né, e zombando de Deus, ele chega para Saul e diz: olha, o Senhor me entregou nas mãos tanto um urso como um leão. Fora os outros animais que poderiam, chacais, lobos, coiotes. Mas o pastor de ovelha, o bom pastor de ovelha, ele arrisca a sua vida pelo rebanho. E o nosso Senhor estava mostrando justamente isso. Jesus Cristo estava dizendo que arriscava a sua vida para salvar o seu rebanho. Que ele dava a sua vida pelo rebanho. E não muda. Ele não muda de forma alguma. Veja que Isaías,
no verso 50, no capítulo 53, o verso 4 e 5, ele vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. E ele mostra tudo isso foi por você. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz. Cristo pagou o preço lá na cruz. Quando chega lá, está lá crucificado, ele diz: está consumado. E o véu, de alto a baixo, ele se abre, rasgando de alto a baixo, onde separava o santo lugar, se abre, mostrando que agora o homem tem livre acesso, porque o bom pastor morreu para que as suas ovelhas tivessem vida. Porque todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Jesus, ele é o único caminho. Não há outro. Ele é o único caminho. Não é um caminho, é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E João fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o único Salvador. Ele é o único caminho que leva para Deus e para a vida eterna. Não há outro. Mas e a mãe? Nós vamos ver. Não há outro caminho. Não há outro mediador, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Salvador de todo aquele que crê. Somente Ele pode nos livrar da condenação eterna. E concluindo, um só Deus, um só Salvador e um só mediador. Não há outro meio de ser salvo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. A única pessoa mediador, não existe outro. Um só. Não existe esse corre. É só um mediador. Jesus Cristo, homem. Creia em Deus. Creia em Cristo Jesus, que Ele é o único Salvador. Ele é o nosso bom pastor. E voltando para o Salmo 23, como um bom pastor, e nós já vimos diversas vezes que nos protege, o Salmo vai dizer que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Agora, como o Salmo também fala, que Ele livra aquele que teme.
aquele que tem Ele como pastor. Você já aceitou a Jesus? Você tem Ele como seu bom pastor? Então obedeça. Seja fiel. E se porventura, se você desviar, não ache ruim que Ele quebre as suas pernas, porque Ele te ama. Ele quer você junto dele. E que possamos estar junto dele sem a necessidade de quebrar a perna. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te pelo teu amor e misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem já feito por nós. Obrigado porque o Senhor é o bom pastor. Porque o Senhor morreu em nosso lugar, dando a sua vida. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Graças ao nosso Deus. Ele é o nosso bom pastor, né, que nos ama incondicionalmente. Né? Já pensou se Deus fizesse, se fosse por merecimento? Ixi. A Bíblia diz que não há um só justo sequer, não há quem busque a Deus. E quando nós olhamos, por mais fiel que nós queremos ser, mas muitas vezes a carne fala e nós pecamos. Por isso que Tiago fala que é aquele que, né, diz que não tropeçar, eles falando lá em relação à lei, né, diz que se tropeçou em um, tropeçou em todos. E a gente peca em alguma área. A Bíblia fala, se você não tem pecado, você já é mentiroso, já pecou, porque todos nós somos pecadores. Mas não é porque eu tenho a carne que de vez em quando sobressai, que é a desculpa para viver no pecado. Não é? Como Paulo fala, só porque onde o pecado abundou, sobreabundou a graça, devemos pecar? De forma alguma. Pelo contrário, nós devemos cada dia mais buscar a perfeição. O próprio Paulo, nós sabemos que é um homem muito inteligente, um homem que foi usado grandemente por Deus. Ele disse, olha, eu não cheguei à perfeição, mas sigo para o alvo. E é o que nós devemos fazer. Devemos melhorar, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e olhar para o alvo, seguir para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo aquilo que lhe agrada. Então que Deus abençoe. Eu espero aos amados hoje à noite, às 7 horas da noite, com o nosso culto de adoração, onde vamos dar continuidade à mensagem de domingo passado, onde nós devemos olhar para o alto, né? Para o autor e o consumador de nossa fé. Quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos aqui às 7h30 da noite com o nosso culto de adoração, de oração. E sábado, nós temos aí a programação com jovens, né? Onde estamos fazendo aí o culto através do aplicativo Zoom. Domingo que vem, com a graça, mais uma vez, estaremos aqui com o culto da Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. E continue orando que, com a graça de Deus, que não mude o quadro, que permaneça do jeito que nós estamos, né? Para que possamos realmente, com toda a força, né, em pleno vapor, estar voltando aí para nosso templo, nossa igreja, né, nosso prédio, para que possamos estar adorando todo mundo juntos. Então, que Deus abençoe
e até mais à noite.